Vamos falar agora sobre a situação do Aterro Bahiaçu. Essa é a outra novela, né? Karina Coupe vai trazer mais informações, está com a Polícia Militar, falar um pouquinho também da segurança no local, afinal de contas ela tem sido muitas vezes questionada, né? O medo das pessoas de passar ali, simplesmente isso. Oi, Karina! Oi, Polito. A gente veio até aqui nessa região antiga do centro de Florianópolis, né, em frente ao terminal Cidade de Florianópolis, para conversar com a Polícia Militar. Aqui comigo, Diogo Sideral, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, para a gente saber como é que funciona o trabalho da polícia, até de prevenção a ocorrências aqui neste local. Boa tarde, comandante. Boa tarde a todos. O 4º Batalhão de Polícia Militar é responsável pelo policiamento de toda a região central de Florianópolis, também do leste e do sul da ilha. Aqui na região central, nossa intenção principal é acompanhar o eixo e o fluxo de pessoas, né, que circulam diariamente pelas ruas, garantindo assim a segurança de todos os moradores da nossa cidade. Aqui no centro antigo de Florianópolis, essa área aqui, com a mudança do eixo da população com o novo terminal ao longo dos anos, o eixo se transformou mais para a área central da cidade. Então a grande circulação de pessoas está focada lá, onde naturalmente tem a maior incidência de crimes, que é a nossa vertente, nosso policiamento se dá justamente buscando isso. Mas ainda assim aqui nessa região de Florianópolis, que está um pouco mais desabitada, temos um patrulhamento constante, inclusive temos uma base da catedral a 500 metros daqui, então essa faz parte do nosso eixo de policiamento diário, a circulação de viaturas nessa área. Infelizmente, por ser um equipamento que está abandonado ao longo dos anos, teve uma ocupação irregular de vários moradores, de várias pessoas em situação de rua, né, como até foi flagrado ontem por uma câmera que se aproveitou de uma situação de um ônibus e entrou e furtou um certo valor. Essas pessoas elas são acompanhadas pela Prefeitura e pela Polícia Militar e, através de uma força-tarefa, são indicadas a serem recolhidas para o equipamento do município, na Passarela da Cidadania, para dar o tratamento legal dessas pessoas em situação de rua por lá. De fato, essas ocorrências, furtos, roubos, é o que é mais comum aqui nessa região central, principalmente nessa região onde nós estamos? O que mais comum aqui nessa região são a questão dos furtos aqui nessa área aqui de Florianópolis. Por ser um local mais ermo e com pouca circulação de pessoas, favorece muito as pessoas, né, se aproveitarem de um deslize ou da falta de circulação de pessoas para fazerem algum tipo de crime. Ainda assim, o 4º Batalhão tem registrado um descenso nos índices criminais nessa região. Tá? Toda essa região central de Florianópolis, no último ano, no começo da pandemia, tivemos um acréscimo muito acentuado pela própria condição de abandono da área central de Florianópolis, mas logo em seguida, através do trabalho preventivo da Polícia Militar, temos um índice no último ano bem acentuado de descenso desses números. Então é uma área que tem se tornado segura, a gente busca sempre fazer esse acompanhamento diário, fazer a circulação dessas áreas, justamente evitando assim, garantindo assim a segurança de todos os moradores da capital. Obrigada, comandante, pelas informações. E a gente está falando então com relação ao aterro da Bahiaçu, né, que fica aqui bem pertinho aqui do terminal Cidade de Florianópolis. E quantas vezes a gente já falou, né, sobre esse local, sobre os projetos que já foram pensados e planejados para este local. E a Daniela fez uma reportagem ouvindo aí especialistas para a gente saber se existe aí para o futuro projetos e ideias para este local. É o que a gente vai conferir agora. Já foram alguns projetos, inclusive de arquitetos renomados. Muita insistência e pouca ação. A história que o Aterro Bahiaçu carrega é longa. No centro da capital, o local perdeu as ideias de vitalidade e lazer e foi ganhando contornos de abandono. Aí começa a pipocar alguns edifícios, tipo o centro de eventos, o COP da polícia, a Casan, né, tipo a Passarela Negro Querido, né? Então vai desvirtuando aquela ideia inicial. E esse meio do caminho entre o mar desses novos edifícios e a relação com a cidade, ela ficou rompida, ela teve uma quebra no meio, né? E isso foi sendo abandonado desde aquela época até a década de 70, quando teve um concurso de arquitetura. Pois é, já são 50 anos desde que o primeiro projeto para o aterro da Bahiaçu foi apresentado. Na época, a ideia era fornecer infraestrutura hidráulica adequada para a colocação das duas pontes e também para a criação de um grande parque aqui neste local. Mas, meio século depois, quem ainda passa por aqui reclama. Entra governo, sai governo e nada muda. O local continua abandonado e esperando por uma revitalização. De fato, com o tempo, outros projetos de revitalização foram criados, mas sem nenhuma execução prática. Aí a cidade foi se afastando do mar e usos secundários foram atribuídos, como a construção do estacionamento, do terminal urbano
e também do centro de eventos. O próprio projeto dos calçamentos, do paisagismo, também nunca foi entregue totalmente à população. Então, o que faltou naquele primeiro projeto, eu imagino, foi justamente as pessoas usarem o espaço, faltou humanizar o espaço, né? Então, como ficou um projeto inacabado, as pessoas acabaram não usando, então, em vez de encher de pessoas, ele ficou um projeto esvaziado. Mesmo sem definições previstas para o curto prazo, a Prefeitura afirma que pretende recuperar o local de forma escalonada, ou seja, integrada com um grande projeto de melhorias no centro da capital. Para isso, além das obras do Largo da Alfândega já concluídas, estão previstos trabalhos na parte leste da região e também a concessão do Centro-Sul. Com a nova concessão, a gente quer criar os elementos para conectar tanto o setor leste quanto o Largo da Alfândega, criar os primeiros elementos de conexão mais eficientes e mais humanizadas para começar a gerar atratividade e conexão entre esses dois lugares. Além disso, o secretário lembra que o processo de concessão dos terminais de ônibus está chegando ao fim e a área deve ser estudada para uma possível retirada do estacionamento dos coletivos. A gente também está pegando isso, colocando essa variável na conta, para que a nova estratégia de concessão também observe essas áreas de estacionamento de ônibus e observe como que isso se interage ao longo do tempo num processo evolutivo de liberação da área e transformação da área para ocupação mais humanizada. Já a coordenadora do movimento Floripa Sustentável afirma que a falta de consenso entre os poderes pode explicar a demora na revitalização. Ela também sugere que a parceria entre entidades públicas e privadas deve resolver o problema. Nós não temos dúvidas nenhuma de que tem que ser a iniciativa privada que tome esses projetos, né, ou que defina esses projetos junto com o poder público, para que realmente aquilo ali saia desse abandono absurdo que vem acontecendo. Para a Prefeitura, um resultado imediato é quase impossível, porque a revitalização do local dependeria de uma série de fatores a serem pensados a médio e longo prazo. Segundo o secretário, está na hora de estudar a fundo uma ideia e executá-la com efetividade. Sempre se pensou em grandes projetos e nenhum foi levado a cabo. Então a gente pensa numa ideia ao longo do futuro, mas já quer dar passos consistentes agora, mais no médio prazo e no curto prazo. Com isso, a gente cria, vamos dizer assim, as principais variáveis para implementar um projeto de longo prazo, sem que o que for colocado hoje se perca, né? A gente vai aderindo, vai criando e vai se mudando e ocupando o lugar. Outro problema aqui da região, bastante comum, é a presença de pessoas em situação de rua. Por isso a gente convidou o secretário adjunto de Assistência Social do município de Florianópolis, Jefferson Mello, para a gente entender como é que funciona o trabalho da Prefeitura da capital aqui, principalmente aqui nessa região, para a gente diminuir aí o número de pessoas em situação de rua. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos. A Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria de Assistência Social, ela não mede esforços para tratar desse assunto pessoas em situação de rua. Hoje nós temos 3 frentes de trabalho. Uma é a Força Tarefa DOA, que a Prefeitura de Florianópolis, a Secretaria de Assistência Social, com vários outros órgãos da Prefeitura, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, Ministério Público, fazem um trabalho todos os dias pela manhã, percorrendo vários circuitos da cidade de Florianópolis para sensibilizar essas pessoas e levar para um local adequado. O segundo trabalho é a Força Tarefa que a gente chama de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, que são profissionais treinados, igual a esses que estão aqui no fundo da tela. Eles estão o quê? Sensibilizando pessoas na região central. A palavra é bem essa, sensibilizar, convidar e mostrar que temos um local melhor, adequado, ao invés de ficar na rua. E um terceiro serviço, que é o resgate social, que esse funciona 24 horas por dia, que qualquer cidadão da cidade de Florianópolis pode ligar para o telefone e, durante qualquer momento do dia, o veículo da prefeitura vai até o local onde está essa pessoa, resgata, por isso o nome do projeto Resgate Social, e leva até o local adequado. Falando do local adequado, se tu me permitires, nós temos hoje a Passarela da Cidadania. A Passarela da Cidadania hoje tem 4 refeições todos os dias, 365 dias por ano. Uma equipe técnica com enfermeiros 24 horas, dentistas, psicólogos, assistente social,
uma cama coberta, limpinha, uma alimentação de primeira para que essas pessoas sejam acolhidas. E um diferencial, as pessoas que estão lá, elas não estão só por estar. Além de terem um acompanhamento técnico, elas estão também tendo a oportunidade de ter uma capacitação. Seja um Instituto EJA, que está lá hoje formando a parte escolar, e também um curso profissionalizante. Aliás, são 8 cursos profissionalizantes hoje na Passarela da Cidadania. Jefferson, existe todo esse trabalho da Prefeitura, esse esforço da Prefeitura, mas de fato funciona, a sensibilização, elas estão lá, estão conversando, elas vêm, param de pessoa em pessoa, conversam. Essas pessoas estão dispostas a mudar? Existe, funciona esse trabalho de sensibilização? Se consegue resgatar essas pessoas? Funciona sim, vai muito da insistência e da sensibilização. Por isso, a capacitação ela não é nem mensal, ela é semanal. O investimento em pessoas. Essa equipe de sensibilização, um dia foi com uma pessoa. Hoje são 6 pessoas por turno. Um dia a gente recebia 10 nãos e 1 sim. Hoje a gente recebe 3 sim, 4 sim, 6, 7 nãos. Isso faz parte do processo. O que a gente não vai fazer é desistir, é continuar investindo, porque do outro lado tem pessoas, e são inúmeros os casos de pessoas que a gente está conseguindo tirar da rua, trazendo de volta para o seu lar, e um detalhe, conseguindo mandar de volta para a sua cidade. A cidade de Florianópolis é uma cidade abençoada, atrativa, vem muita gente de fora, mas a gente continua sensibilizando e investindo em recuperar essas pessoas. A problemática da droga ainda é o que mais complica aí quando a gente fala em situação de rua, em pessoas em situação de rua? São inúmeros os casos, né? Hoje, os casos a gente atende várias situações, desde uma depressão porque o esposo deixou a esposa, a perca do trabalho com essa pandemia, uma série de coisas. Mas, infelizmente, ainda a questão da droga, do vício, né? Ou das drogas, do vício, da bebida, ainda é um ponto fundamental para que essas pessoas fiquem jogadas na rua. Jefferson, obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Prefeitura da capital. Vamos deixar os números que a assistência social tem disponível, então, o pessoal de casa poder anotar, se precisar, então, entrar em contato. É o 99804-3846. Esse funciona das 8 horas da manhã até 7 horas da noite e é da equipe aqui da região central da capital. E tem também esse resgate social que o Jefferson comentou, que pode ser acionado pelo número 99169-3044. Tá aí, Polito, volto contigo no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Karina Coupe, com informações ao vivo. Você que me acompanha aqui na rotina, sabe que a minha opinião em relação a esse fato específico é um pouco mais áspera e rigorosa, né? Eu entendo também, de verdade, talvez você concorde comigo ou não, que o trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social é fabuloso, é incrível. Ele tem uma dedicação intensa e exclusiva para tentar reverter a situação. Mas eu entendo que mesmo diante dessa boa vontade e desse dinheiro empregado por nós, cidadãos, porque a gente paga imposto para manter tudo isso, ele está um pouco descolado da realidade. Por quê? O projeto me parece que parte do princípio de que essas pessoas que estão incomodando a todos nós, né, essa meia dúzia, são vítimas da sociedade. Mas acontece que a maior parte delas, isso é estatístico, está viciada em drogas. E quando alguém está viciado em drogas, e aqui a gente está falando de drogas pesadas, como crack, por exemplo, essas pessoas não têm nada a perder. Então, o cara vai furtar o celular, pode machucar alguém, vai invadir os comerciantes e levar o que for necessário, até dobradiça de porta, para trocar em ferro velho, pegar esse dinheiro e comprar uma pedra de crack. Porque a única ideia que passa pela cabeça desse cara ou dessa moça é usar droga, é alimentar o vício. Então, acho de verdade, de todo o coração, e tentando trabalhar o meu lado racional e humano da história, que todo esse trabalho que nós, sociedade, empregamos, né, todos os dias com muito dinheiro, vai pelo ralo. Porque apesar da boa vontade dos profissionais, de um trabalho intenso, de tentativa de resgate, a maioria não quer ser resgatada, porque está viciado em droga. Então o que tinha que acontecer, sinceramente, penso nisso todo dia, reflexão profunda pra gente, tá? Como cidade de Florianópolis, porque toda essa turma que está aqui, pega a maioria, nem é daqui. Eles vêm para cá porque sabem que vão ter cama, comida e roupa lavada. Vai ter uma sopinha garantida. E aí estão lá nos terminais, invadindo os ônibus amarelinhos e pegando o dinheiro do caixa, invadindo os comércios, abordando pessoas na passarela do Centro-Sul, estão nas praças e nos semáforos com uma intensidade que nós nunca vimos na capital catarinense. Será
que já não é a hora, né, do poder público municipal de repente tomar um rumo diferente de ação? É uma pergunta que fica no ar.